Meu Senhor e meu Deus, creio firmemente que estás aqui, que me vês, que me ouves. Adoro-te com profunda reverência. Peço-te perdão dos meus pecados e graça para fazer com fruto este tempo de oração. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, anjo da minha guarda, intercedei por mim. Termina amanhã a semana de oração pela unidade dos cristãos. E é natural que tenhamos tendência para olhar para os textos da missa sob este prisma. O prisma da unidade ou da desunião. Quantas vezes esbarramos com a soberba e com a cegueira dos fariseus ao longo do ano, é típico. São muitas as passagens, pois hoje ela vai aparecer de novo. Mas eu olhei para ela sobre esse prisma, que me pareceu novidade. Neste momento, eles já estão ao nível do insulto. Está possesso de Belzebu. E ainda mais, é pelo chefe dos demónios que ele expulsa os demónios. E que faz Jesus? Que fazes tu, Senhor? Surpreendentemente, não te afastas nem respondes no mesmo tom, mas chamas aqueles homens e falas-lhes por parábolas. Tentas fazê-los pensar, que caiam em si, naquilo que estão a dizer. Como pode Satanás expulsar Satanás? Se um reino estiver dividido contra si mesmo, tal reino não pode aguentar-se. E se uma casa estiver dividida contra si mesma, esta casa não pode aguentar-se. Portanto, se Satanás se levanta contra si mesmo e se divide, não pode subsistir, está perdido. Pensando no tema da unidade, lembrei-me de um livro que li há muitos anos e que uso muitas vezes na pregação. Trata-se da conversão de um casal. Dois casos muito interessantes, tanto o dele como o dela, de quem ouve as parábolas de Deus, as parábolas da sua vida, escutam-nas e compreendem-nas, de tal maneira que se deixam tocar pela graça de Deus e descobrem a Igreja Católica, Igreja à qual vão chamar lar. Efetivamente, o livro vai chamar-se Rome, Sweet Home. Aquela igreja que eles às vezes consideravam como a personificação de Satanás, a presença de Satanás, como às vezes se ouve infelizmente, alguns cristãos referir-se à Igreja Católica dessa maneira, pois vão encontrá-la como o lar. Mas não foi fácil. Exigiu muito esforço, exigiu muita graça de Deus. E exigiu abertura a essa graça, coisa que não encontramos hoje naqueles homens do Evangelho. De facto, Jesus vai adverti-los. Em verdade vos digo, tudo será perdoado aos filhos dos homens, os pecados e blasfémias que tiverem proferido, mas quem blasfemar contra o Espírito Santo nunca terá perdão. Será réu de pecado eterno. Ao que parece, Jesus, pelo menos assim o interpretou sempre a Igreja, refere-se ao pecado de fechar o coração, de não deixar que o Espírito Santo atue e, portanto, perdoa os pecados. Claro, assim não dá. Se fechamos, se não deixamos que o Espírito Santo entre e perdoe e limpe, pois ele torna-se impotente e é Deus, mas nós somos livres e temos esse poder. Lembrei-me então de uma fase em que a Kimberly, pela qual ela estava a passar, e que se vê um pouco mais à frente como fechava o coração. Neste momento, o que podemos ver é o seu drama, porque o Scott foi o primeiro a converter-se e ela era uma cristã muito piedosa, tinha um grande amor a Jesus. Todos os seus amigos, o seu próprio pai era pastor protestante e por isso a ideia de se virar para a Igreja Católica deixava assustadíssima. Mas reza e abre o coração. O mais duro durante todo aquele tempo era não conseguir entender onde estava Deus, porque não conseguia dizer se Deus estava ao lado do Scott ou do meu lado. Após uma noite em que derramei o meu coração diante do Senhor, com muitas lágrimas, escrevi esta conversa
com Deus no meu diário de oração. Estás no céu irritado com este prolongado capricho emocional ou estás a chorar comigo, Senhor? Sustentas-me ou estás a puxar por mim para me levantar? Não te quero obrigar a tomar o partido pelo Scott ou por mim. Senhor, mas onde é que tu estás em tudo isto? Estou na cruz, a sofrer precisamente pelos pecados que ambos estás a cometer agora. Eu sou o Senhor elevado e entronizado, que vos está a chamar a um casamento que me exemplifica a mim e à minha igreja. Senhor, podemos fazer isso num casamento misto? Não. Essa não pode ser a minha vontade. Qual é a tua vontade, Senhor? E como é que a podemos seguir enquanto procuramos descobri-la? Como podemos crescer mais no meio deste sofrimento, Senhor? Posso ser leal ao Scott, aos amigos e à família? A quem posso contar as minhas penas? Por favor, renova em mim a alegria da salvação. Que eu te possa louvar enquanto viver. Digna-te, meu Deus, curar as minhas feridas e restaurar-me. Por favor, dá força ao Scott neste tempo de sofrimento e condulo-o pelos caminhos da verdade. Até aqui nota-se o drama e também a sua grandeza de alma. Porém, mais à frente vai-se notar o que é que se passa com ela, como ela fecha o seu coração. Pouco antes de nascer a minha filha, tive uma conversa importante com meu pai. É um dos homens mais piedosos que conheço. Foi realmente o pai que eu necessitava para me conduzir ao meu Pai Celeste. Detectou tristeza na minha voz e perguntou-me: Kimberly, rezas a oração que eu rezo todos os dias? Dizes: Senhor, irei onde tu quiseres que vá, farei o que tu quiseres que faça, direi o que tu quiseres que diga e entregarei o que tu quiseres que entregue? Não, papá. Nestes últimos dias não tenho rezado essa oração. Ele não fazia ideia da agonia porque eu estava a passar pelo facto do Scott ser católico. Disse sinceramente afetado: Não rezas? Papá, tenho medo. Tenho medo que rezar essa oração possa implicar a minha adesão à Igreja Católica. E eu nunca hei de ser uma católica. Kimberly, não creio que isto signifique que te tenhas que tornar católica. O que significa é que ou Jesus Cristo é o Senhor da tua vida, ou não é o teu Senhor. Não dizes ao Senhor aonde queres ou não queres ir. O que lhe dizes é que estás à disposição dele. Isto é o que mais me preocupa. Mais do que o facto de te tornares católica ou não. Caso contrário, estás a endurecer o coração para o Senhor. Se não consegues rezar esta oração, pede ao Senhor a graça de a poderes rezar. Até conseguires. Abre-lhe o coração. Podes confiar nele. E ela diz: corria muitos riscos ao dizer isto. Mas durante 30 dias rezou aquela oração. Aliás, rezou outra, dizendo: Deus, meu Deus, dá-me a graça de conseguir rezar essa oração. E esclarece: tinha muito medo de estar a selar o meu destino ao rezá-la. Teria que me despojar da minha capacidade de pensar, esquecer o que houvesse no meu coração e seguir o Scott como uma imbecil na Igreja Católica. Mas chegou um momento em que sim conseguiu rezar. E a mudança foi incrível. O que descobri foi que eu própria tinha construído uma jaula. E em vez de a fechar à chave, o Senhor abriu as portas para me deixar em liberdade. O meu coração saltava. Agora sentia-me livre para começar a estudar e a investigar, para começar a examinar as coisas com uma certa dose de alegria outra vez. Agora podia dizer: Ok, Senhor, não eram estes os meus planos para a minha vida, mas os teus sonhos são excelentes para mim. O que é que queres fazer no meu coração?
no meu casamento, na minha família. Quero saber. Quero saber. Agora é diferente. Agora o coração abriu-se. Abriu-se aos planos de Deus, às suas surpresas, às suas loucuras. E a partir daqui toda a narração do livro muda. Parece que se acelera. Precisamente porque se abriu a porta ao Espírito Santo. E então a felicidade vem. Ao longo desta semana tem-nos repetido que a unidade começa precisamente aqui, no meu interior, na nossa alma. Que eu esteja mais unido a Ti, Senhor, e por Ti a todas as pessoas, a todos os meus irmãos, a todos os homens. Hoje vemos que essa união será a ação do Espírito Santo e para que Ele atue temos de abrir o nosso coração. E abrir totalmente, como fez este casal, Scott e Kimberly Hann. Minha Mãe Imaculada, pedimos-te que nos ajudes a fazê-lo. Dou-te graças, meu Deus, pelos bons propósitos, afetos e inspirações que me comunicaste nesta meditação. Peço-te ajuda para os pôr em prática. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, anjo da minha guarda, intercedei por mim.